Entra no ar, a rede de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. TCM Goiás orienta municípios sobre os impactos da reforma tributária. Em entrevista, a presidente do TCM São Paulo fala sobre o Laboratório de Boas Práticas dos Tribunais de Contas. TCM Pará participa do lançamento da campanha nacional Se Renda à Infância 2025 pelas crianças do Marajó. Tudo isso e muito mais você confere no Jornal Atricom. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Atricom, uma produção da TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. A partir de agora, você também pode nos acompanhar na programação da TV Justiça em Brasília. E vamos aos destaques de hoje. O TCE Ceará lançou no início deste mês o Pacto Cearense pela Primeira Infância. A iniciativa conta com o apoio de instituições públicas e privadas, além da sociedade civil. O objetivo é unir esforços em prol do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos de idade. O compromisso proposto pelo Tribunal de Contas do Ceará em prol do desenvolvimento infantil recebeu a adesão de mais de 40 instituições públicas e privadas durante o lançamento do Pacto Cearense pela Primeira Infância, realizado no dia 7 de abril. O evento reuniu membros do TCE Ceará, autoridades, gestores públicos, estudiosos e interessados pela temática no plenário do tribunal. A mesa de abertura contou com a presença de autoridades dos poderes executivo, legislativo, judiciário, do sistema Tribunais de Contas, do Ministério Público, de instituições públicas e privadas. Todos os representantes dessas instituições assinaram o Pacto pela Primeira Infância. A gente passou todo o ano passado nos preparando para isso. A gente busca apoio na ciência, na FUNCAP. Junto com a FUNCAP, nós desenvolvemos um projeto visando dar prioridade à questão da primeira infância. Então, a gente fez uma análise, um time de especialistas envolvendo assistentes sociais, médicos, cientistas de dados e a nosso time do tribunal também junto. Então, ano passado a gente fez várias fiscalizações já em relação a essa temática da primeira infância, que é multissetorial. Então, já fizemos auditorias na saúde, educação, infraestrutura, mas percebemos a necessidade de ir além. Para resolver, para ajudar, contribuir nessa questão da primeira infância, é preciso engajamento, é preciso união. E é isso que a gente está fazendo hoje. Nós estamos formando um pacto com todos os gestores públicos e também lideranças do setor privado, para que a gente possa priorizar o tema da primeira infância, que é tão importante. Essa idade dos 0 a 6 anos, ela determina todo o futuro do ser humano. É uma janela de oportunidade e a gente tem que cuidar disso. E quando o Tribunal de Contas, que tem a missão institucional de fiscalizar, de monitorar as políticas públicas, quando reúne todos os responsáveis por diversas ações de proteção às nossas crianças, eu acho que o grande beneficiário são as famílias cearenses que vão ter as políticas públicas saindo do papel e acontecendo na vida das nossas crianças. Então, para nós, considero que é um ganho muito importante institucional, favorecer que nós tenhamos um ambiente, um espaço e que o governo do estado, o governo federal, os municípios, a sociedade civil, o poder judiciário, possamos dialogar como podemos aperfeiçoar, melhorar e implementar os planos que temos para a primeira infância no estado do Ceará. A mesa de abertura do evento contou com a presença, dentre outras autoridades, da vice-governadora do Ceará, Jade Romero, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri, o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Heráclito Vieira, o senador Cid Gomes, a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriela Aguiar, o presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro corregedor Edilberto Pontes, o representante da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro Edson Ferrari, e a conselheira ouvidora e membro do Comitê Intersetorial de Ações na Primeira Infância no TCE Ceará, Patrícia Saboia. O Instituto Rui Barbosa tem muita alegria, muita honra de fazer parte disso. E a gente sabe que, enquanto esse discurso da primeira infância estiver só exclusivo para os pediatras, para os professores, ele tem uma força, mas quando ele entra no discurso das instituições, as instituições passam a mobilizar os seus prédios, como esse aqui,
mobilizar as pessoas, força de trabalho, né, a inteligência, mobilizar o orçamento, mobilizar o poder que cada instituição dessa tem, aí o impacto é outro, né? E o Tribunal de Contas, através da liderança do presidente Holden, conseguiu juntar todos nós, homens e mulheres de bem, que acreditamos que é possível fazer um futuro melhor para os nossos filhos, reuniu todos aqui hoje para que nós possamos dar esse pontapé inicial. Eu acho hoje um dia muito importante que está aqui celebrando aí essa pactuação do TCE, Tribunal de Contas do Estado, com os municípios cearenses, e essa força com certeza vai surtir efeitos para que a gente possa, com certeza, ter dias melhores para as nossas crianças. É muito gratificante perceber que isso se tornou pauta para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas se colocou num papel de protagonista, de grande articulador entre todas as instituições e entidades cearenses, exportando um modelo de sucesso, de monitoramento de indicadores. Esse é um compromisso entre diversas instituições, sob a coordenação do TCE Ceará, que visa fortalecer a governança, aprimorar a gestão de recursos e ampliar a qualificação dos serviços das políticas públicas voltadas aos primeiros anos de vida. O presidente Holden Queiroz apresentou o site do Pacto Cearense pela Primeira Infância, um espaço dedicado para fomentar as ações e compartilhar as boas práticas. Também foi divulgado um painel criado em parceria com a FUNCAP, reunindo o conjunto de indicadores essenciais para monitorar o esforço municipal em prol da primeira infância, abrangendo as áreas de saúde, nutrição, assistência social e educação. A gente traz todo o arcabouço da pesquisa científica na área de primeira infância, reconhecendo o que a gente já sabe, né, o que a gente já tem de dados, né? E segundo, a gente traz o pilar da metodologia de pesquisa, né? Como proceder para gerar essas evidências científicas de forma que ela possa ser eventualmente analisada por qualquer outra pessoa que venha a ter interesse por esses dados. Vejamos agora o nosso quadro Atricom Explica, que desmistifica o funcionamento dos tribunais de contas. Os 3 tipos de auditoria realizadas no âmbito dos tribunais de contas são a auditoria de conformidade, a auditoria operacional e a auditoria financeira. A auditoria de conformidade é aquela auditoria que o tribunal fiscaliza, sindica o ato executado pela gestão com a lei, verifica se está em conformidade com a lei. A auditoria operacional é aquela auditoria que o tribunal avalia, é a chamada auditoria de desempenho, que o tribunal avalia a política pública e verifica se ela está sendo eficiente, se ela está sendo eficaz. A auditoria financeira é aquela auditoria que trabalha, fiscaliza os números que são registrados nos balanços, nos lançamentos contábeis. Ela tem a finalidade de verificar se aqueles números que estão registrados nos balanços condizem com a realidade, se eles são fidedignos. E agora o jornalista Valtenor Leôncio vai conversar com o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Domingos de Sei, sobre o 3º laboratório de boas práticas dos tribunais de contas. É isso aí, Bárbara. De 13 a 15 de maio vai acontecer o 3º laboratório de boas práticas dos tribunais de contas, uma iniciativa do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E agora eu vou conversar com o presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, do município de São Paulo, o conselheiro Domingos de Sei. Conselheiro, qual a importância do laboratório de boas práticas dos tribunais de contas e como essa iniciativa se alinha aos objetivos estratégicos da instituição? A importância dele é essas boas práticas que os outros tribunais vêm apresentar e divulgar essas boas práticas, né? Onde a prática deu certo, nós devemos, evidentemente, trazer essa boa prática para os outros tribunais e divulgar. Daí a importância desse 3º laboratório de boas práticas aqui. Isso é muito importante. Divulgar, fazer o máximo de divulgação possível, comparecer a esse laboratório, né? Porque ele vai levar muitas informações que são boas para todos os tribunais, né? Os tribunais possuem ótimos auditores, capazes, né? Eles
um edital, sempre eles deixam um edital muito bem feito. Porém, boas práticas, tais como os ensaios laboratoriais, né, são boas práticas. Hoje nós temos a inteligência artificial, vários tribunais já usando e tendo essa boa prática. Eles precisam fazer, divulgar e os outros tribunais também implantarem essas boas práticas. Daí que é fundamental a participação de todos os tribunais. Presidente, o evento propõe discutir boas práticas inovadoras e desafios comuns ao controle externo. Na sua visão, quais os temas que são essenciais nesse debate? A temática principal e o que vai contribuir muito são esses novos tecnologias, essa tecnologia, a inovação tecnológica, tá certo? O ABC digital, todos têm que ter essa prática, senão nós não conseguimos fazer um controle externo da melhor forma possível, tá certo? O que é a nossa função? É justamente isso, ter um edital que ele seja o mais econômico possível, o mais transparente possível. Quando você consegue isso através e com o apoio da inteligência artificial, essas novas tecnologias digitais, há uma economia substancial ao erário, né? Então, nós não podemos ficar para trás. Os tribunais, eles estão avançando, e é através desses laboratórios de boas práticas é que nós vamos chegar lá junto. Ok, é com você, Bárbara. Indo agora para o TCM de Goiás, que orientou os municípios sobre os impactos da reforma tributária em reunião do Grupo Técnico de Contabilidade. Deiber Gonçalves Vieira é contador da Prefeitura de Itumbiara, cidade com mais de 100 mil habitantes. Ele está em Goiânia participando da reunião do Grupo Técnico de Contabilidade de 2025, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, para discutir os impactos da reforma tributária e das políticas públicas na gestão orçamentária e financeira das cidades. Deiber teme que o município perca arrecadação. Com a reforma tributária, o ICMS, Imposto Estadual, e o ISS Municipal se transformam em Imposto de Bens e Serviços, o IBS, com a cobrança no consumo. A gente aguarda com grande expectativa, né? Esperando que essa nova reforma tributária venha trazer para os municípios mais recursos, né? Que o município hoje necessita muito dos recursos da União e do Estado para que ele possa realmente tocar a máquina administrativa. Para falar sobre a arrecadação municipal e reforma tributária, o TCM convidou especialistas no assunto, entre eles Helder Cavalcante Mota, da Promotoria de Defesa de Ordem Tributária de Goiânia, o secretário de Controle Externo de Contas do TCM de Goiás, Horácio Septímio, o auditor fiscal e assessor técnico da reforma tributária, Lucas de Oliveira Moraes, e o pesquisador Alex Felipe, do Instituto Mauro Borges. Lucas disse que os municípios precisam criar mecanismos para gerar receitas com a implantação da reforma tributária. O principal das medidas é cuidar da arrecadação própria do ISS, que já existe hoje, né? Isso porque essa arrecadação do ano de 2024 e 2025, vai ser utilizado para o fundo de compensação durante o período de transição e também tomar medidas para assegurar as indústrias que já existem nos municípios, indústrias, comércios, né? Várias dessas empresas, elas já pensam em mudar de local em face dessa nova tributação. O evento reuniu o presidente do TCM de Goiás e vice-presidente da Atricom, Joaquim de Castro, o vice-presidente do TCM, Daniel Goulart, o conselheiro Francisco José Ramos, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, prefeitos, vereadores e servidores municipais. O presidente Joaquim de Castro, que já foi prefeito por 2 vezes, destacou o trabalho do TCM no apoio aos prefeitos e vereadores, inclusive na proposta de isenção do imposto de renda. O tribunal fez um estudo, que eu acho importante, do impacto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil para os municípios goianos. Então, o que o tribunal está querendo com isso também? Participar do debate, contribuir para o debate. Então, a gente está pedindo para os prefeitos,
que os vereadores, que levem aos deputados federais esse subsídio que o tribunal está fornecendo nesse momento, que é justamente fomentar a discussão para que, se houver alguma perda para os municípios, possa ter também, por outro lado, uma compensação. Outro assunto que esteve em discussão aqui no evento foi o Pacto pela Primeira Infância, que tem como coordenador o conselheiro Daniel Goulart, vice-presidente do TCM. Ele quer incluir esse tema no PPA, Plano Plurianual, para que as prefeituras invistam mais recursos na educação das crianças de 0 a 6 anos de idade. Nós assumimos essa coordenação e estamos trabalhando, levando conscientização aos senhores gestores, mostrando aos senhores gestores que a oportunidade deles deixaram um verdadeiro legado na sua gestão. A maioria dessas ações são de competência do município, então cabe ao município cuidar e zelar pela primeira infância, pelas crianças que pela Constituição Federal possuem prioridade absoluta no âmbito dos serviços públicos. E o Tribunal de Contas da União lançou o Portal do Cidadão, uma plataforma que fortalece a participação da sociedade nas ações de controle do TCU. A iniciativa permite que qualquer pessoa contribua com sugestões e ajude a definir parte das fiscalizações deste ano. Para marcar esse lançamento, o tribunal produziu o filme Cada História Conta, que destaca a importância da escuta e da participação cidadã na fiscalização dos recursos públicos. Tem histórias que ninguém escuta, que não viram manchete, que passam em silêncio. Mas cada história importa, mesmo a que ainda não foi contada. A Julinha, de 8 anos, ainda espera a escola reabrir. O Carlos esperou por um leito. Esperou e ainda espera. Na escola, a Marta cozinha o que dá, porque a merenda não chegou. E o Pedro atravessa uma ponte que quase cai, todo dia. Você conhece essas histórias? Elas contam muito. É aí que a vida aperta, onde falta, onde precisa mudar. E é aí que entra o TCU. Nós fiscalizamos o uso do dinheiro público, o que é meu, seu, de todos nós. Analisamos dados, conectamos órgãos e pessoas e provocamos soluções para os desafios do nosso país. E agora queremos estar ainda mais próximos de você. Conheça o Portal do Cidadão, o seu espaço no TCU. Nele você pode votar, sugerir, participar. Sua opinião ajuda a decidir que o TCU vai fiscalizar. Quando você conta a sua história, ajuda a transformar a vida ao seu redor. Porque cada história conta, inclusive a sua. E em Sergipe, uma parceria do Tribunal de Contas com a Secretaria Estadual de Educação garante acesso à educação básica a colaboradores do tribunal. Enxergar novos caminhos e abrir portas para o futuro. É isso que a parceria entre o Tribunal de Contas e a Secretaria de Estado da Educação vai oferecer aos trabalhadores terceirizados da casa, como é o caso de Cristiane, que não pôde concluir os estudos na idade regular, mas agora vai ter a chance de conquistar a certificação do ensino básico por meio da educação de jovens e adultos, graças ao acordo de cooperação técnica entre as duas instituições. É uma oportunidade única, que vai abrir muita oportunidade para a gente, e eu só tenho a agradecer à presidente Suzana. As aulas vão acontecer aqui mesmo no tribunal por meio das contas durante o horário de trabalho dos colaboradores, com duração de 2h30 diárias no período de um mês. Os professores e o conteúdo pedagógico serão disponibilizados pela Secretaria de Educação. Nós sabemos que na medida em que há um grau a mais de formação, em que você alcança uma etapa do conhecimento da educação básica vencida, melhora a sua condição de emprego, melhora a sua remuneração, melhora a vida das pessoas. Então, é uma preocupação com todos sendo incluídos e tendo acesso a esse bem maravilhoso que é a educação.
A expectativa é de que pelo menos 80 pessoas sejam beneficiadas com a iniciativa. Familiares dos colaboradores também podem participar. Com a parceria, o Tribunal de Contas reforça o compromisso com a capacitação, valorização e inclusão de todos os trabalhadores que atuam na Corte. A administração, ela visa o bem-estar de todos, né? Dos concursados, dos cargos comissionados e também dos terceirizados e principalmente o nosso cliente, que são os jurisdicionados. Então, a capacitação ela tem que ser universal. Conhecimento, capacitação, esse é o nosso trabalho. É a parte pedagógica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Levar conhecimento ao jurisdicionado, levar capacitação ao seu servidor, para que eles possam servir muito mais à coletividade sergipana. Conselheiros do TCM Pará participam do lançamento da campanha nacional Se Renda à Infância 2025, pelas crianças do Marajó. A campanha tem o objetivo de ampliar a arrecadação para garantir o acesso a direitos básicos, como saúde e educação, por meio da destinação do imposto de renda. Conselheiros do Tribunal de Contas dos municípios do estado do Pará participaram do lançamento da campanha Se Renda à Infância 2025, pelas crianças do Marajó, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, com apoio do Poder Judiciário do Pará e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom. A iniciativa incentiva a destinação do imposto de renda para os fundos da infância e adolescência do arquipélago do Marajó. A cerimônia foi realizada no Tribunal de Justiça do Pará e contou com a presença da conselheira ouvidora do TCM Pará, Mara Lúcia, representando o presidente da Corte de Contas, Lúcio Vale, da conselheira Ann Pontes e do conselheiro corregedor César Colares, além de outras autoridades nacionais e estaduais. A campanha tem o objetivo de ampliar a arrecadação para garantir que mais crianças do Marajó tenham acesso a direitos básicos, como educação, saúde e segurança. A gente espera que tenha um aporte grande e a gente consiga já começar os projetos na ilha, porque a ilha é muito carente, precisa muito de ajuda financeira e isso não entra no bolso do constituinte, porque não sai nada do bolso da gente. A gente, ao invés de pagar o imposto de renda, a gente está destinando um pedaço desse imposto de renda para essas comunidades. Durante o lançamento, o conselheiro César Colares reforçou a importância dos tribunais de contas do Brasil estarem engajados nessa causa. A Tricom está empenhada, está apoiando esse projeto, está mobilizando os tribunais de todo o Brasil para que na hora de tanto os membros como os servidores, quando forem declarar o seu imposto de renda, possam destinar a parcela que é possível de 3% para a pessoa física e também um percentual que tem para pessoas jurídicas, para que esse recurso vá direto para os fundos municipais da criança e do adolescente do Marajó. A conselheira Mara Lúcia, presidente da Comissão da Primeira Infância do TCM Pará, reforçou o compromisso da Corte de Contas com a primeira infância e com os municípios do Marajó. O tribunal ele tem um trabalho muito profícuo com relação à primeira infância e à região do arquipélago do Marajó. A primeira infância nós temos um comitê em que eu estou à frente no nosso tribunal para justamente abarcar toda essa questão da vulnerabilidade nessa etapa da primeira infância. E com relação à educação no Marajó, nós temos um projeto que agora vai ter a segunda etapa, focando principalmente na questão da educação. Qualquer pessoa pode participar do projeto. Quem declara o imposto de renda no modelo completo pode destinar até 6% do valor devido ao longo do ano. Pessoas jurídicas com lucro real até 1%. Não há custo extra. O valor sai do que já era pago à Receita Federal. E estes foram os destaques do Jornal A Tricom. Agradecemos sua companhia e esperamos vê-lo novamente na próxima edição. Até lá!